A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Tudo bem? Boa noite para você. Muito boa noite. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma noite nós estamos aqui, né? Por amor, nossos amados irmãos. Deus é aquele que cuida de nós. E a cada dia Ele nos dá a oportunidade de estar na sua presença, de estar aprendendo um pouco mais da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né? Precisamos ler a palavra de Deus, é muito importante isso. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, se você puder, e ler comigo no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 18, ok? A palavra de Deus diz assim: Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aleluia! Esse é o nosso Deus, essa é a palavra do Senhor nessa noite para nós. E às vezes a gente fica se perguntando aonde nós erramos, não é? Nas coisas que deram errado na nossa vida, ou porque ela está daquela forma hoje, o que aconteceu, o que houve. E muitas vezes nós nos deparamos com uma situação que nós estamos vivendo, que nós não estamos felizes, claro. Ou alguma situação que a gente já viveu e que isso nos causa dor. E isso é muito sério, muito sério. Por quê? Porque a palavra de Deus, o Senhor, com essa palavra, Ele quer nos trazer a uma reflexão daquilo que Deus fez, que Deus faz por nós. E Ele já conquistou em nosso favor. Amém? E aí eu quero te dar um exemplo. Eu não sei, de repente, o que está acontecendo, né? Na sua vida. Talvez você esteja assim, a expectativa, sabe? Às vezes a expectativa, ela é boa, sim, ela tem o seu lado bom. Mas às vezes a expectativa, ela não tem, ela tem um lado ruim na nossa vida. Porque a expectativa, ela acaba trazendo ansiedade nas nossas vidas. A gente muitas vezes fica preocupada, né? Preocupado com o que vai ser o nosso futuro. O que eu vou fazer? O que será dos meus filhos? E muitas vezes a gente fica preocupado com o que pode acontecer nas nossas vidas. Essa expectativa de querer saber o que pode acontecer, o que vai acontecer, muitas vezes nos deixa ansiosos. E a ansiedade não é boa. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, né? Ansiosos com o nosso amanhã, com o trabalho, com a família, com os filhos. Não é verdade? E a palavra de Deus, ela fala, né? Em 1 Pedro 5,7, ela vai falar para nós do quê? De que nós precisamos lançar toda a ansiedade aos pés da cruz. Lança toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação para o Senhor. Por quê? Porque Ele cuida de você. Então eu não sei se é isso que está acontecendo com você hoje, nesse momento. Mas também, muitas vezes, nós sofremos, por quê? Por causa do erro de uma outra pessoa que nos afetou. E aí, às vezes, a gente é prejudicado
por causa do erro de alguém, de uma outra pessoa, uma pessoa que a gente confiou, uma pessoa que a gente se entregou, né? Entregou a confiança, aquela amizade verdadeira, tá? Então, o que eu quero dizer para você é que nós precisamos olhar o seguinte, é que todos nós podemos falhar. Às vezes alguém falhou com você e por causa disso você sente essa tristeza, tá? Não consegue ter alegria e não consegue esquecer essa situação, porque você foi prejudicada e é prejudicada a cada dia, porque a cada dia que você se lembra, você tem tristeza por causa disso, certo? Então, nós precisamos olhar para frente e pensar o seguinte, todos nós podemos falhar. Aquela pessoa falhou comigo, mas não só o amigo pode falhar, mas a família pode falhar, o dinheiro pode falhar, o governo, a saúde, tudo pode falhar na nossa vida. Então a gente tem que olhar por esse âmbito, tá? E nós não estamos livres de passar por isso, nem eu e nem você. Mas também existe uma outra coisa que muitas vezes tem nos prejudicado, é a negatividade. Puxa vida, o que é negatividade? É uma pessoa negativa, uma pessoa que se recusa a acreditar, né? Para ela nada vai, nunca dá certo. Ela pensa assim, isso aqui para mim não dá certo. Para você deu certo? Para mim não dá. Eu não acredito nisso. Eu não creio. Eu só acredito vendo. Não tem pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Talvez você seja uma pessoa que, nesse momento, é uma pessoa negativa. Não tá desistiu de acreditar, desistiu de olhar para frente e crer que amanhã pode ser melhor. Nós vemos que uma pessoa negativa é uma pessoa que perdeu a sua fé, sabe? E isso é muito ruim, porque ela não acredita mais nas pessoas e muitas vezes ela deixa de acreditar até em Deus, naquilo que Deus pode fazer, nas promessas que Deus disse que faria, que cumpriria na vida dela, ela desistiu. Então ela não faz mais, ela não espera, não aguarda que a situação mude, certo? Uma outra coisa também que acontece conosco é a falta de perdão. Por isso sofremos. Nós, seres humanos, nós temos sempre a mania de achar que nós estamos sempre certos. Isso acontece com todo mundo, né? Por isso, às vezes, nós ferimos com as nossas palavras, com as nossas atitudes e, por consequência, nós somos feridos. Então, nós queremos que o outro sempre venha para nos pedir perdão, mas a gente não quer pedir perdão. Nós não queremos reconhecer que erramos, o nosso erro. E isso é uma coisa muito séria. Precisamos, sim, reavaliar e prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, como estamos vivendo. Estão ao nosso redor que está sendo ferido por nossa causa, tá? Então, uma outra coisa também que prejudica muito a nossa vida é lembrar do nosso passado. Às vezes aconteceu algo na sua vida, eu não sei, né? Que faz você se culpar, tá? Então isso também é uma coisa muito ruim. E quando a gente fica olhando para o passado, a gente acaba ficando paralisado e não consegue avançar naquilo que Deus tem para nós lá na frente. Nós precisamos viver o presente, o que passou, passou. Então vamos viver o presente, vamos olhar para frente e ver o futuro que Deus tem para nós. Amém? Então aí eu quero, com essas situações que eu coloquei para você, eu convido você a fazer uma reflexão de como está a sua vida. E aí eu te pergunto, eu faço essa pergunta para você, de quem é a culpa?
De quem é a culpa? Por quê? Por que essa culpa? Porque eu sou uma pessoa que tenho muita expectativa e essa expectativa me traz ansiedade, né? Ou o que acontece? Eu sou prejudicada por causa do erro dos outros, lembra? Ou eu sou uma pessoa muito negativa, eu desisti de crer. Ou eu sou uma pessoa que eu não consigo perdoar, falta de perdão, tá? Que eu fico lembrando só do passado e não consigo olhar para frente, para aquilo que Deus tem para minha vida. E aí eu faço novamente essa pergunta para você: de quem é a culpa de tudo isso? Essa culpa é minha, essa culpa é sua. Nós somos culpados. Por que somos culpados? Porque nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. É por aí. Difícil, né? Mas é a verdade. É a verdade, tá? Deus, Ele quer que nós venhamos nos libertar, nos livrar de todos os fardos pesados, tá? Porque Ele trocou esse fardo conosco. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, o Senhor está dizendo que você não precisa carregar essas bagagens. Você não precisa continuar carregando aquilo que já foi, aquilo que passou, sabe? Aquela dor, aquilo que não deu certo, tudo isso que já falamos agora. Nós não podemos continuar carregando culpa no nosso coração. Aconteceu? Aconteceu. Mas nós precisamos entregar aquela situação nas mãos do Senhor. Não podemos ficar carregando a culpa. Não podemos ficar carregando ansiedade, expectativa, sabe? Não. Como eu disse, tem expectativa boa, mas também tem a ruim. É o que mais tem, é ruim. Porque a expectativa nos leva a ser ansiosos, tá? Os erros dos outros, que nós precisamos muitas vezes perdoar. Fomos prejudicados, mas aconteceu. Todo mundo pode errar. Eu posso errar, você pode errar. Isso faz parte da vida, tá? Eu também não posso continuar sendo uma pessoa negativa, uma pessoa que não acredita, uma pessoa que nunca vai dar certo, sabe? Que fica sempre com aquele será? Será? Né? Tem pessoas que é assim, que você vai falar algo, aí a pessoa fala assim, será que vai acontecer? Será que pode mudar? Uma pessoa negativa, tá sempre para baixo. Você fala, olha lá, vamos lá, levanta, olha que dia lindo, olha o sol, vamos passear, vamos. Você entende? Então nós precisamos deixar isso nas mãos do Senhor, começar a acreditar, crer na palavra de Deus. Falta de perdão, precisamos perdoar. Sim, a palavra de Deus fala que o perdão não é para o outro, é para mim mesmo. Sabe por quê? Para que tenha paz no meu coração, para que eu consiga me sentir bem. Porque a falta de perdão leva você a ter mágoa, a ter ódio, rancor. E aí você fica remoendo aquela situação. E isso é muito ruim. Para quem? Para o outro? Não, é para mim que é ruim. Então, eu preciso liberar. Então, quando o Senhor fala assim, para de ficar se lembrando do passado. O que passou, passou, aconteceu. Você precisa entregar todas essas bagagens aos pés da cruz. O Senhor diz aqui, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, pare de carregar algo que Jesus já levou na cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele pagou por todos os seus pecados, as suas culpas, sabe? Tudo que nós fizemos, tudo aquilo que Ele já sabia que nós íamos fazer hoje,
tudo isso, a morte de Jesus na cruz foi para que fosse pago, fosse aniquilada, sabe? Toda dívida foi paga. Então, eu preciso tomar posse do que a palavra de Deus diz e deixar tudo isso aos pés da cruz. Porque esse texto que nós lemos aqui, ó, de Hebreus 10, de 16 a 18, ele começa dizendo o quê? Ó? Esta é a aliança que farei com eles. O Senhor está dizendo, esta é a aliança, Miriam, que eu farei com você. Esta é a aliança, Daniele, que eu farei com você. E aí eu pergunto para você, você já fez uma aliança com o Senhor? Porque Ele tem uma aliança conosco. Ele fez essa aliança de amor, de sangue. E nós precisamos fazer uma aliança com Ele. E Ele fala aqui, ó, porém, eu vou colocar as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. Ele está dizendo que nós teremos o que? A mente de Cristo. Que nós vamos entender a palavra dele, os ensinamentos dele, de Jesus. E nós vamos entender, vamos guardar no nosso coração, porque ele falou que vai fazer isso, ele vai colocar no nosso coração. Nós vamos ter a mente de Cristo. E nós vamos conseguir caminhar, entender a sua vontade, receber o seu perdão e também liberar perdão sobre a vida das pessoas, tá? Uma vez perdoado os nossos pecados, eles foram lançados no mar do esquecimento. O Senhor não se lembra mais. Tá esquecendo disso? A palavra de Deus fala sobre isso. Que tudo que nós fizemos de errado, e continuamos fazendo, porque nós pecamos todos os dias, infelizmente. Por mais que nós venhamos buscar ser melhor, ser uma pessoa correta diante da lei dos homens e da lei de Deus, não é? Mas nós erramos. E aí o Senhor fala o quê? Todo o pecado do passado e o que você faz hoje, fez hoje, errou hoje, e você reconheceu que errou e pediu perdão, ele perdoou. E o que ele fez com seus pecados? Ele jogou no mar do esquecimento. Então muitas vezes, sabe o que acontece com a gente? A gente fica pensando, mas eu fiz aquilo, nossa, mas será que Deus me perdoou mesmo? Então aí eu quero te dizer uma coisa, preste atenção, porque essa voz que você ouve não é mais de Deus, mas sim do acusador, aquele que é inimigo, é o nosso inimigo, inimigo das nossas almas, que ele procura trazer culpa, sendo que o Senhor está dizendo aqui, ó, eu já lancei no mar do esquecimento e eu não me lembro mais. E aí você fala, sabe, Senhor, aquilo que eu fiz? Ele fala, o quê? Já esqueci. É bem assim. Esse nosso Deus é maravilhoso e está sempre pronto a nos perdoar. Então receba o perdão do Senhor nessa noite. E uma outra coisa, ó, que ele fala também nesse versículo, os pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Não há necessidade de você fazer um sacrifício para poder pagar pelos seus pecados. Aí ele me perdoou, o que eu vou fazer? Eu preciso pagar isso. Sabe? É igual uma pessoa que você gosta, uma pessoa que vem e fala assim, olha, pode deixar que eu faça isso aqui para você? Aí você fala, meu Deus, como que eu vou poder pagar isso? Eu não tenho como pagar. Não é assim? Às vezes acontece conosco, a gente quer retribuir aquela pessoa, aquela gentileza, aquela ajuda, aquele socorro que a pessoa nos deu. É natural, mas com Deus não. E ele fala aqui, ó, não há mais necessidade de sacrifícios, porque os seus pecados já foram perdoados. Deus, ele não quer que você pague, não tem como a gente pagar os nossos pecados para ele, porque os pecados já foram pagos. Ele é bom, sim, ele é muito bom. Já foi pago, ele já se esqueceu, acabou, olha para frente, vida que segue. É isso que o Senhor está dizendo. Então, o que eu quero dizer para você, o que aconteceu no seu passado não define quem você é hoje, não.
A gente não pode fazer isso. A gente não pode pegar e colocar assim, sabe? Pegar tudo assim e falar assim, ó, é isso aqui. Não é desse jeito. Deus não nos olha assim, tá? Quantas vezes conhecemos pessoas, né, que erraram no passado. Erraram, sim. Mas um dia a palavra de Deus chegou, o amor de Deus invadiu seus corações. Eles reconheceram, porque quem faz isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz reconhecer os nossos erros, as nossas atitudes. E ele fez com que a gente reconhecesse. E ali a gente pediu perdão. E a partir daquele momento começou-se o quê? Uma vida nova. Aquilo que eu fazia antes eu não faço mais. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E ele está dizendo aqui, olha, o seu passado não define quem você é hoje. De jeito nenhum. Não pode ser assim. O mundo, ele coloca um rótulo nas pessoas, né? Ah, ele já foi ladrão. Aí, não sei não, cuidado com a sua bolsa. Não é assim? Mas a palavra de Deus fala assim, não. Eu já perdoei, já passou, já acabou. Eu não me lembro mais. Eu estou te dando uma oportunidade de uma nova vida. Nova criatura. É assim que o Senhor nos chama. Então você precisa se lembrar disso. Que os nossos erros devem servir apenas para quê? Como aprendizado para o nosso presente e o nosso futuro. Eu errei ontem. Errei hoje, mas aí falei, Deus, me perdoa, eu vou mudar, não quero isso para minha vida. E aí eu vou pegar isso e vou tomar isso para minha vida como um aprendizado, para que eu possa prosseguir e não cair mais nesse erro, certo? Nós precisamos ter uma nova vida em Cristo e hoje Deus nos oferece essa liberdade em Cristo Jesus, uma nova vida, uma nova mentalidade, novas atitudes. Nós precisamos ser livres de todas essas bagagens que nós temos carregado. Às vezes você tem carregado algo de muitos anos atrás, sabe? Não é uma coisa assim de ontem, mas de muitos anos. E talvez você esteja carregando sim algo de ontem, que aconteceu ontem. Hoje é um novo dia. Deus te deu uma nova oportunidade. Então, o novo venha sobre as nossas vidas. O novo, ele precisa vir sobre nós. Amém? E como é que eu faço isso? Confiando em Deus, porque Deus é o único que pode nos proteger. É aquele que nos dá força para superar as dificuldades. Em Deus, somente em Deus, nós não seremos decepcionados. Amém? Eu quero que você tome posse dessa palavra nessa noite. E se você está assim, aflito por algo que a gente citou aqui, ou por qualquer outra coisa que tem prendido você, tem prendido a sua vida, tá? Você não consegue ser uma pessoa alegre, feliz. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Colocando tudo diante do Senhor, pedindo perdão a Ele, que está aqui, nos dá uma oportunidade de receber esse perdão e mudar, em nome de Jesus. Então eu convido você. Pega sua mão direita, coloca no seu coração e ore comigo nessa hora. Feche seus olhos e ore comigo com fé. Amém? Em nome de Jesus. Diga assim: meu Pai, eu reconheço que estou vivendo uma vida de escravidão dos meus pecados, dos meus erros, dos meus sentimentos. Senhor, eu quero te pedir perdão por não usar a tua palavra contra tudo isso. Meu Pai, liberta-me nessa hora de tudo que me aprisiona e me faz sentir culpado. Liberta a minha mente e o meu corpo de todas essas bagagens do inferno que tenho carregado
todos esses anos, pois creio em tua palavra e tomo posse do seu perdão sobre a minha vida hoje. Eu te agradeço pela aliança que tens comigo. Eu faço uma aliança contigo, Senhor. Hoje eu faço uma aliança contigo de fidelidade e de obediência a viver a tua palavra, assim como a tua palavra me ensina. Pai, guia os meus passos a cada dia, pois eu desejo viver o que tu tens preparado para mim. Pois eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Eu tomo posse do teu perdão, Senhor, hoje, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Toma posse do perdão de Deus nessa noite. Tome posse. Seja livre. Seja livre. Se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Tome posse da liberdade que Deus conquistou para você hoje. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Se coloque na presença de Deus. Leia a palavra de Deus. Coloque louvores. Encha o seu coração, a sua mente do que é bom. E o que é bom? A palavra de Deus. Adorar o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado por estar conosco, porque quando estamos aqui, nós estamos como uma igreja do Senhor, onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor Jesus está. Tchau, gente. Fica com Deus.